Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui e no vídeo de hoje eu vou te explicar tudo, absolutamente tudo o que você precisa saber sobre o programa de financiamento estudantil, o FIES, ligado ao governo federal, cujas inscrições abrem hoje, na data de lançamento desse vídeo, no dia 7 de março. Mas antes de eu começar, deixa eu fazer uma propaganda já costumeira. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever. Fazendo isso, você me ajuda na medida em que os meus vídeos chegam a mais pessoas e você se ajuda na medida em que ativando o sininho aqui embaixo, você tem notificações em tempo real sempre que eu posto algum tipo de vídeo como esse. E não esquece também de deixar o seu like aí, caso você goste desse vídeo que vai ser longuinho, porque o FIES é um programa bastante complicado de se entender. Bom, como eu disse no iniciozinho do vídeo e como vocês têm me pedido dicas lá no Instagram, @prof.rafael, estão abertas as inscrições para o FIES, o programa de financiamento estudantil a juros zero, dependendo da sua modalidade, liderado pelo governo federal. Antes de eu começar, basicamente, a te explicar como é que funciona o FIES, deixa eu falar um pouquinho dos critérios que você tem que atender para se inscrever no FIES, obviamente, né, para você saber se esse vídeo é para você ou não, e qual é o cronograma do FIES. Bom, do ponto de vista do cronograma, as datas de inscrição do FIES, elas vão do dia 7, que é hoje, né, a data de lançamento desse vídeo, até o dia 10 de março, onde você vai poder selecionar o curso e a sua região lá dentro do site do CIS-FIES. Depois disso, obviamente, né, depois que você se inscrever e o dia 10 passar, né, que é a sexta-feira, a gente vai ter o resultado da pré-inscrição, da ordem de pré-classificação. O resultado do FIES vai ser no dia 14 de março de 2023, e aí a gente vai ter uma segunda etapa, que eu vou falar mais pra frente no vídeo, que é a etapa de inscrição complementar, onde os pré-selecionados vão entrar lá no site do FIES Seleção entre o dia 15 e o dia 17 de março, para complementar, de fato, essas informações da sua inscrição e, inclusive, enviar os documentos online, né? Tanto para a instituição que você vai ser alocado aí para fazer o financiamento, né? Obviamente, como também, né, para a agência financiadora, né? Para o banco que vai financiar aí o seu empréstimo, logicamente, o seu financiamento. Dito isso, então, quem é que pode participar desse FIES, né, também conhecido como o novo FIES? Podem participar do FIES aqui estudantes tanto que já sejam graduados como não graduados, mas a preferência, né, aqui é da galera não graduada, né, você tem um ranking de preferência dentro do FIES, que tenha uma renda per capita inferior a 5 salários mínimos por pessoa da família. Muita atenção que, dependendo da sua renda, você vai ter acesso a um tipo de modalidade e a outro tipo de modalidade. Eu vou falar disso mais pra frente. E a grande diferença entre as duas modalidades é a quantidade de juros que você paga. Se você recebe até 3 salários mínimos por pessoa da família, você paga juros zero. Se você recebe até 5 salários mínimos, entrando na modalidade 2, na modalidade 3 de financiamento, aí você vai pagar juros de acordo com o banco, né? Que juntamente ao governo financiar a sua matrícula e a sua estada aí dentro da universidade. Um outro ponto importante também é que o FIES é diferente do SISU e do ProUni. Enquanto no SISU e no ProUni a gente tem uma limitação da nota do Enem do ano anterior, no caso do SISU, e dos 2 anos anteriores, no caso do ProUni, no FIES, a gente pode ter a nota do Enem a partir de 2010. O FIES ele serve para todo mundo que fez Enem a partir de 2010. E aí os critérios para você poder participar dele são os seguintes. Você tem que ter feito algum Enem, então desde 2010, e você não pode ter tido menos de 450 de média simples, e você não pode ter zerado a redação. Uma outra dúvida que a galera sempre me pergunta é se ainda é permitido que você financie os 50% restantes para quem passou agora no ProUni com o FIES. E a resposta é sim, você pode financiar esses 50% que você não vai conseguir isenção no ProUni com o programa FIES, beleza? E vamos lá, basicamente, quais são os tipos de financiamento que você vai poder selecionar uma vez que você entrar no FIES Seleção? Esse é um ponto importante. No FIES, como eu falei para vocês no começo do vídeo, a gente tem 3 modalidades de isenção, que se dão basicamente pela sua renda. Se você tiver uma renda menor do que 3 salários mínimos pessoa da sua família, que é a renda, por exemplo, que você tem para participar lá do ProUni, que dá 50% de desconto nas faculdades, você vai participar da modalidade 1. E nessa modalidade 1, os juros do financiamento serão zero. Então, na prática, você só vai pagar de volta em parcelas o valor integral da faculdade. No caso da modalidade 2 e modalidade 3, que é o PFIES, a gente tem uma taxa de juros sim.
E essa taxa de juros ela vai variar de acordo com o banco que você quiser contratar. E aí eu vou deixar, inclusive, aqui embaixo a lista de bancos que trabalham com fiéis para você escolher aí e ver, né? Se você for aprovado, obviamente, na modalidade 2 ou na modalidade 3, qual banco que você vai querer utilizar. E aí, na prática, então, uma vez que você sabe o tipo de modalidade ao qual você vai concorrer, né, e a partir da renda, obviamente, como é que funciona o FIES? Uma vez que você seja aprovado, né, lá no dia 14, seu nome saia na relação de pessoas que foram aprovadas para medicina, você vai ter 2 fases do FIES. A primeira é a fase de utilização. É basicamente quando você vai utilizar o financiamento para fazer a faculdade. Nessa fase, você vai pagar algumas coisas. Por exemplo, você não vai pagar a mensalidade da faculdade, mas você tem que pagar um seguro de vida, né, para caso você morra, a faculdade não tenha aí o prejuízo, né, de você não pagar a dívida com ela, e sobretudo o banco e o governo não terem essa dívida, né, esse prejuízo com a sua morte. Deus me livre e guarde, eu bati aqui na madeirinha. E por outro lado também, você vai ter que pagar o encargo operacional, né? Que são algumas taxas que são fixadas no contrato, né? E que costumam vir mensalmente ao longo do FIES. Não são valores muito grandes, tá, gente? É um valor pequeno, mas é o valor basicamente para você ter aí a operação do FIES. Uma vez que você se forme, que você pegue o seu diplominha, você vai ter a fase de amortização. Na fase de amortização, a gente tem uma mudança desde 2018 para cá. Muito antigamente, eu tive até um primo meu que fez FIES para a área de TI. A gente tinha uma fase que era a fase de carência, né? Que eram 18 meses, onde você tinha um tempo para você se estabelecer profissionalmente até você começar a pagar o financiamento. Hoje em dia, este tempo não existe mais. Agora você não tem mais tempo de carência. Então, você vai se formar num dia e no mês seguinte você já vai ter que pagar o financiamento. Rafael, meu Deus, e se eu tiver desempregado, o que vai acontecer comigo? Cara, se você tiver desempregado, você vai ter que pagar o mínimo do financiamento. Senão, seu nome entra na dívida ativa, lógico, como se você estivesse assumindo uma dívida com o governo. No outro caso, se você tiver uma fonte de renda, tipo, você abrir uma empresa, ou mesmo, fica ligado, porque se você abrir uma empresa durante a graduação, sei lá, para trabalhar com dropshipping, que é vender mercadoria que você compra do exterior, o governo pode pegar uma parte do rendimento dessa empresa para pagar a dívida com ele, tá? E também, se você arrumar um emprego de carteira assinada, a mesma coisa. O tempo que você vai levar para pagar o financiamento, ele é muito variável, né? Porque você vai ver aí dentro do FIES, uma vez que você entrar, você já deve ter visto que os valores das mensalidades e das anuidades, inclusive, são muito diferentes. Se você tiver um curso para medicina, não vai ser a mesma coisa que você vai levar para pagar do que um curso, sei lá, de história, por exemplo. O MEC ele tem um cálculo estimado de que as pessoas levam, em média, 14 anos para pagar esse financiamento. Então presta muita atenção, porque, de fato, muitas vezes, se não forem casos muito específicos, cursos em que o emprego é praticamente garantido, como TI ou medicina, ou ainda, se for para você financiar os outros 50%, caso você tenha passado no ProUni, não costuma valer tanto a pena assim fazer o FIES, tá? Percebam, o tempo que você vai demorar para pagar o FIES, ele é bastante variável. Beleza? E agora que eu já te disse, basicamente, como funcionam as modalidades de financiamento, quem pode participar, qual o cronograma, como é que você faz para se inscrever no FIES? Cara, é muito simples. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Você vai lá no site do Acesso Único, como você fez no SISU e no ProUni, provavelmente, e você vai se inscrever lá no sitezinho. Muita atenção para você preencher, porque o site do FIES ele é um pouco diferente. Você vai escolher o curso, você vai escolher 3 opções de macro-região, então assim, fica muito ligado, não é como no ProUni ou como no SISU, em que você escolhe o curso, escolhe a universidade, né? Você vai poder ser encaminhado para diferentes opções ali de cursos, diferentes opções ali de universidade. Então fica bastante ligado nisso, mas você vai ver que o processo de inscrição ele é bastante simples. Um outro ponto importante também é para você preencher os seus dados com atenção, tá? Porque isso influencia muito, não só na concessão da bolsa, na segunda etapa lá da inscrição, né? Quando você vai mandar os documentos e vai comprovar que, de fato, você tem direito ao programa, mas, sobretudo, também para você não conseguir financiamento em universidades muito distantes da sua região e você não poder ir, obviamente, tá? O FIES, ele tem uma coisa chamada CPSA, que é a Comissão
permanente de supervisão e acompanhamento. É essa galera que vai fazer todo o controle sobre o seu financiamento e todo o controle, né, como você vai estar dentro da universidade. Essa galera vai avaliar os seus documentos, né? Inclusive, se você for aprovado, você vai ter que se apresentar, né, presencialmente para essa comissão, para eles, enfim, avaliarem os seus documentos e fazerem, obviamente, a sua inscrição. Então, pelo amor de Deus, preenche os dados direitinho, porque, de fato, você está assumindo, né, um compromisso não só com um banco, sobretudo na modalidade 2 e modalidade 3, isso é muito sério, porque você tem juros, mas também você está assumindo um compromisso com instituição de ensino superior. Assim como no SISU e no ProUni, a nota de corte para cada um desses grandes grupos de classificação que variam de acordo com a grande área, né, de ciências da saúde, por exemplo, né, que provavelmente você está interessado, né, e com o curso, por exemplo, medicina, elas vão sendo atualizadas diariamente, todo dia meia-noite, do dia 7 para o dia 8, dia 8 para o dia 9, etc. Essas notas elas são atualizadas e aí você tem a nota de corte para saber se você está sendo aprovado ou não dentro daquele curso. E aí, obviamente, né, essa ordem de classificação que vai sair, ela tem como parâmetro as notas dos candidatos, né, para determinado curso em determinada região ali. Por isso que é importante você escolher a sua região, logicamente, direitinho. Por outro lado, também, tal qual o SISU e tal qual o ProUni, você também pode mudar a sua inscrição a qualquer momento dentro do processo seletivo. Mudar a região, mudar o curso, você pode mudar de fato tudo ali direitinho. Uma vez que você se inscreva, obviamente, o resultado, obviamente, sairá ali no dia 14, como eu falei para vocês. E no dia 15 ao dia 17, você vai ter que se apresentar, né? Mandar os documentos da pré-seleção e da pré-inscrição para a comissão permanente de seleção acadêmica lá da sua universidade, da universidade que você vai ter o financiamento designado, beleza? E uma vez que essa comissão, ela simplesmente concordar, né, com o envio dos documentos, você vai fazer a contratação do FIES, né, do sistema de financiamento aí, junto àquela universidade. E aí, presta atenção aqui em mim, para você fazer essa contratação, você vai ter que separar um conjunto de documentos. Ah, Rafael, quais documentos são esses? A gente tem documentos para o estudante e documentos para o fiador, que é o cara que vai garantir que você não dê um calotão no financiamento do FIES. E eu vou falar já que nem todo mundo precisa de fiador, mas a maior parte de vocês vai precisar. Os documentos, obviamente, de inscrição para você obter o financiamento são o documento de regularidade da inscrição, que a gente chama de DRI, que é um documento que a Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento, a CPSA, vai te dar depois que você for lá na universidade, tá? Esse documento é importante, sem esse documento você não vai conseguir o financiamento depois de ser aprovado. Você vai ter que pegar o termo do ProUni, caso seja aí a sua condição. Bolsistas que estão financiando 50% pelo ProUni, inclusive, não precisam de fiador. Você vai ter que botar o teu RG, né, o CPF, né, sua certidão de casamento, caso você seja casado, né, logicamente, e o CPF e identidade do seu cônjuge e um comprovante de residência. Caso você tenha, né, aí um fiador, você vai precisar também da identidade dele, do CPF, da certidão de nascimento. Se ele for casado também, CPF e RG do cônjuge, um comprovante de residência e um comprovante de rendimento, né, para saber aí se ele tem condição ou não de conseguir ser o seu fiador, né, obviamente. Beleza, Rafael, beleza, mas primeiro, quem pode ser fiador no FIES e mais do que isso, quem precisa de fiador? Vou começar pela primeira. No FIES, todo mundo precisa de fiador. Apenas 3 grupos que não precisam de fiador. Quais são esses grupos? Em primeiro lugar, os bolsistas, 50% do ProUni, que estão financiando os outros 50% pelo FIES. Quem recebe menos de um salário mínimo e meio per capita e, por fim, quem está fazendo o curso de licenciatura. O restante de vocês precisa, sim, de um fiador, tá? E esse fiador, ele não vai poder ser o seu companheiro, não vai poder ser seu marido, por exemplo, isso é proibido por lei, inclusive em qualquer tipo de financiamento, até para você alugar um apartamento, não pode. E para ser fiador, o que você vai precisar é escolher uma das 2 modalidades de financiamento, né, de fiança. Quais são as 2 modalidades de fiança? A fiança convencional e a fiança solidária. A fiança convencional é aquela em que você pode escolher até 2 fiadores, 2 pessoas, e elas juntas vão ter que ter somadas uma renda que seja o dobro do valor da sua mensalidade. Então, pode ser qualquer pessoa, não precisa ter vínculo familiar com você, e juntas elas vão ter que ter tipo o dobro da mensalidade integral aí do curso que você foi aprovado no FIES. O segundo é a fiança solidária, tá? Em que o estudante ele pode escolher um grupo de 3 a 5 pessoas que
estão obrigatoriamente, né, dentro da mesma instituição de ensino, mas que não estão aí dentro do grupo familiar. Nesse caso específico da fiança solidária, esses integrantes, eles se tornam o fiador, né, de todos os outros dentro do grupo. Então, aí na prática, se torna uma fiança mesmo em grupo, né? O tipo mais comum, inclusive, é a fiança convencional, né? A fiança solidária, ela é bastante difícil de você conseguir. Ah, beleza, Rafael, agora você já me disse tudo que eu preciso saber uma vez que eu passe, mas e se eu não passar? O FIES tem lista de espera? Tem sim. O FIES tem uma lista de espera que vai começar, cuja inscrição vai começar logo no dia 14 de março, tá? Que é quando a galera vai ser pré-selecionada para se apresentar para CPSA. Então fica muito ligado também que você vai ter que manifestar interesse lá no site do FIES, na lista de espera, e você poderá ser convocado a qualquer momento também para fazer a entrega, né, desses documentos ali pelo FIES Seleção e também para se apresentar na universidade e, obviamente, também para contratar o serviço que eu falei aqui do banco que vai financiar a sua faculdade, beleza? Bom, galera, isso foi tudo o que você precisa saber sobre o FIES. Eu disse que esse vídeo ficaria grande. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês tenham gostado, deixe seu like aí, porque eu tive que aprender muita coisa. O FIES é muito difícil mesmo. Só a minha editora, né, e quem chegou aqui até o final sabe o trabalho que deu para eu conseguir separar tudo e entender tudo aí do FIES para vocês. Compartilha com aquele seu amigo que vai, de fato, entrar nessa aventura aí de conseguir um financiamento estudantil. E, bom, se você continua com dúvidas sobre lista de espera do ProUni, se você é um ProUneiro que está tentando o FIES aqui, clica aqui do lado, que eu vou deixar um vídeo no card com tudo que você precisa saber sobre a lista de espera do ProUni. Então é isso, galera. Forte abraço para vocês e até a próxima.